Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa esse apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje nós estamos com um tema mais que especial, o tema aí dedicado ao mês, ao Outubro Rosa, né? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre câncer de mama, e para isso não poderia ter convidado mais que especial, ele, Dr. Marcos Simeonato, sejam bem-vindos. Olá amigos, meu nome é Marcos do Amaral Simeonato, sou linense de nascimento, sou médico formado há 42 anos pela Faculdade de Medicina de Catanduva. E milito na área de ginecologia, obstetrícia e mama e mastologia em Lins a partir do ano de 1986. Hoje nós estamos aqui para batermos um papo com o Harrison sobre o câncer de mama, uma moléstia que infelizmente ainda provoca muitas mortes nas nossas mulheres. Certo, doutor. Primeiramente, o que é o Outubro Rosa? A gente já sabe que ele é dedicado aí ao câncer de mama, mas o que você poderia falar, como começou esse movimento? Isso, o Outubro Rosa, Harrison, começou nos Estados Unidos, quando uma senhora que teve lá o câncer de mama começou a ter a ideia de fazer, durante os eventos, por exemplo, um evento de basquete da NBA, um evento de basquete da NFL, ela começou a colocar emblemas de cor rosa para provocar a prevenção do câncer de mama nas mulheres. Aí que começou o Outubro Rosa. Entendi. Doutor, para o pessoal de casa entender, afinal, o que é câncer e o que é o câncer de mama? Tá, o que é o câncer? Todo mundo fala, meu amigo morreu de câncer, minha esposa morreu de câncer. Câncer é uma alteração celular que leva uma alteração maligna das células do seu organismo. Então, a neoplasia, ou câncer, ela pode acometer vários órgãos, várias pessoas, né? E você tem uma célula lá dentro de você que ela, de repente, começa a se transformar numa coisa desagradável, levando então à formação dos tumores que são chamados tumores malignos. Existem tumores que são benignos, mas o câncer é do tumor maligno. E você me perguntou, o câncer de mama é o seguinte, a mulher tem um tecido glandular que é a mama. A mama, na realidade, ela foi desenvolvida para amamentação. E ela sofre inúmeras alterações do meio ambiente, de alimentação, de coisas, e principalmente das alterações hormonais do próprio organismo. Ou seja, a mulher, como tem ciclo menstrual, ela produz uns hormônios específicos dela, que é o estrógeno e a progesterona. E esses hormônios podem agir lá na mama, provocando alterações, às vezes, que levam a você ter um câncer de mama. Entendi, doutor. Quais são os principais sinais e sintomas que as mulheres precisam se preocupar quando elas acreditam que possam ter o câncer de mama? Primeiramente, é um autoexame. Então, a mulher vai, por exemplo, ao banheiro na hora do seu banho, ela deve se autoexaminar as mamas. E ao sentir alguma alteração, ela vai procurar um serviço médico. Quais são as alterações que poderiam acontecer? Por exemplo, ela sentiu um nódulo, sentiu alguma coisa diferente na mama direita ou na mama esquerda. Ou ela aperta, por exemplo, o mamilo, que é o bico do seio, e sai secreção sanguinolenta. Certo? Ou se, por exemplo, a pele da mama naquele dia ficou mais enrugada ou ficou avermelhada, enrugada tipo uma casca de laranja, são sinais e sintomas que você precisam ser investigados. Entendi. Mas o principal é quando eu me apalpo, eu vou sentir que tem aí algum caroço, algum nódulo que esteja me acomodando. Então, por exemplo, por que a palpação? Você, por exemplo, se autoexamina de preferência após o seu ciclo menstrual. Eu me examinei esse mês, está ótimo, não senti nada. Passado em 2, 3 meses, vou me autoexaminar novamente. Nossa, esse lado direito está diferente do esquerdo. E no mês que eu examinei, no mês passado, não notei nada, que está gozado. Preciso investigar. Entendi. Doutor, todo nódulo pode ser sinal de câncer de mama? Negativo. Você tem nódulos benignos e nódulos malignos. E você tem nódulos sólidos e nódulos císticos.
Geralmente, os nódulos císticos, que são bolinhas de água nas mamas, eles são de características benignas. Sim. Tá? O nódulo sólido, a princípio, você tem que analisar através de alguns exames de imagem, como mamografia, ultrassonografia e necessário, às vezes, uma biópsia. Você vai definir se ele é maligno ou benigno. Entendi. Doutor, existe fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Existe o fator de risco. Um fator de risco é a hereditariedade. Então, a minha mãe teve um câncer de mama, a minha tia, que é irmã da minha mãe, a minha irmã teve um câncer de mama. Então, aumenta o risco maior da mulher dessa família apresentar o risco de ter um câncer de mama. Entendi. Caso essa mulher, por exemplo, na família, tenha tido um câncer, por exemplo, de útero, ovário, pode ser um precedente para o câncer de mama? O câncer de útero não necessariamente, porque o câncer do colo do útero ele é causado pelo vírus HPV. O câncer de ovário pode estar ligado ao câncer de mama porque ele aparece muito nas mulheres que não tiveram filhos de mais idade, mas não necessariamente não tem uma correlação. Se a sua mãe teve um câncer de mama, de ovário, por exemplo, você pode ter um risco maior, porque você pode ter uma predisposição celular no teu organismo para outros tipos de câncer. Entendi, doutor. A gente fala de questão de câncer de mama, doutor, e levanta. A palavra câncer ainda causa muito medo nas pessoas, né? Parece que é uma palavra de terminalidade, né? As pessoas falam de câncer, já pensam imediatamente em morte. A gente sabe que com o passar do tempo, a medicina evoluiu, as terapias evoluíram, né? E as chances de sobreviver ainda é muito grande. Mas o que o senhor poderia falar nessa questão de sobrevida do câncer de mama? Tá. Em primeiro lugar, Edson, eu gostaria de falar que a Sociedade Brasileira de Mastologia tem uma campanha que todos nós juntos somos contra o câncer. Quando você tem que dar uma notícia para, olha, senhora, menina, moça, jovem, não importa, a senhora está com um tumor que tem características malignas, que é um câncer de mama, por exemplo. A primeira notícia é você derruba a pessoa, ela vai se enterrar, porque ela acha que é o fim do mundo, morri, acabou para o mundo. Ao passo que 90% dos cânceres de mama diagnosticados inicialmente são curáveis. Então, você fazendo um acolhimento dessa pessoa e explicando para ela, explicando, olha, o seu tumor é assim, é assado, ele está ligado à parte imunológica, precisa disso, precisa daquilo, e você tem muita chance de ser curada. Isso quando a gente consegue os cânceres no início. Entendi. Certo? Então, eu gostaria que as pessoas entendessem que quando você recebe essa notícia, não é que você vai acabou minha vida, até logo passar bem. Que hoje os tratamentos evoluíram muito. Antigamente, quando a gente fazia um diagnóstico de câncer de mama, era a retirada da mama imediata, mutilava. Hoje já não. Hoje depende do tipo do tumor, do estudo desse tumor, se ele é dependente de hormônio ou não é dependente de hormônio, como é que ele é classificado. Você tem tratamentos conservadores. Entendi. E você tem quimioterápicos e radioterápicos que ajudam nesse tratamento. Quando diagnosticado o câncer de mama, todo tratamento é igual ou tem diferença? Não. Tem diferença. Vai depender do tamanho do tumor, vai depender como é que ele está no teu organismo, se já tem algum tipo metástase extra. Vai depender do tipo histológico do tumor, porque você tem várias classificações. Vai depender do estudo imunológico, ou seja, se esse tumor é dependente de hormônio ou não. Aí você vai analisar, fazer o tratamento. Cada um é um tratamento separado. Entendi. Individualizado, vamos dizer assim. Do dia que tem esse diagnóstico até o fim de tratamento com sucesso, quanto tempo essa pessoa fica em tratamento, mais ou menos, doutor? Tudo depende do tumor. Geralmente 1 ano. 1 ano? 1 ano, porque você vai... Se você tem um tumor muito grande, você tem que usar uma quimioterapia para diminuir o volume para fazer a cirurgia. Se você tem um tumor pequeno, você já pode operar e já iniciar o seu tratamento quimioterápico, dependendo do tipo do tumor. Sim.
Dependendo da pesquisa, se você tem algum gânglio, por exemplo, na axila. Quando você tem um gânglio na axila e ele está positivo, já é outro tipo de tratamento. Entendi. Doutor, a gente sabe que o câncer de mama ele foi muito divulgado, né? E até mesmo passado nas mídias sociais, através de novelas, já foi temas de muitas coisas. E a primeira coisa que a mulher pensa é na queda do cabelo. Câncer. Tratamento tá ligado a essa queda do cabelo? Sim, a quimioterapia ela é muito boa para o tumor, mas infelizmente ela tem efeitos colaterais. Entre eles é a queda de cabelo. Tá? Entendi. Infelizmente, os quimioterápicos vai cair o cabelo. Eu tenho relato das pacientes que a gente tratou, elas falam, doutor, agora meu cabelo voltou uma maravilha, eu estou mais bonita. Graças a Deus, né, doutor? Que bom. Estou me sentindo melhor com o meu novo cabelo. Entendi. Entendeu? Certo. Então não é o fim do mundo, né? Certo. Outra coisa, doutor, o que você poderia estar falando para essas mulheres nessa questão de procurar o serviço? Tenho sinal e sintoma, acredito ou desconfio que possa ter. Qual é o primeiro passo a ser tomado? Primeiro passo, você deve ser examinada por um médico. Segundo passo, ele vai solicitar exames de imagem para visualizar esse problema que você está. Se você você é jovem, tem de 20 a 35 anos, o médico examinou, mas não sentiu nada, não tem nada, ele pode fazer um exame de ultrassonografia. Mas se você é jovem, ele sentiu que aquele nódulo não é legal, ele vai pedir a mamografia. O exame hoje, o exame para dar um ouro para câncer de mama é a mamografia. A mamografia gerou-se, vou entrar um pouco na polêmica, que o governo não autoriza a mamografia acima dos 50 anos. Certo. Tanto que é uma garantia por lei, né, doutor? Até outro dia era isso. É. Agora, graças a Deus, alguém iluminou a cabeça dos governantes e eles mudaram que você hoje, a mamografia pode ser feita acima dos 40 anos. Não é que abaixo não pode ser feita desde que você examine e tem o quadro suspeita. clínico e a suspeita. Mas hoje o governo liberou a mamografia acima dos 40 anos. Isso é um grande passo. É o que nós precisamos. Entendeu? Certo. E juntamente, vou fazer um adendozinho, autorizou drogas imunológicas para combater o cânceres avançados, que não tinha no SUS. Agora já tem. Já vai ter. Certo? No SUS tem a reconstrução, quando há necessidade. Reconstrução das mamas, se o caso permite. Entendi. Gente, o programa tá ótimo, mas eu preciso chamar os comerciais. Aguardem aí. Cuidar dos cabelos vai além da estética. É parte da saúde. Amanda Vieira é especialista em saúde capilar e tricologia. Através da terapia capilar, ela auxilia seus pacientes a conquistarem cabelos lindos e saudáveis. A terapia capilar, quando realizada por um profissional qualificado e com formação especializada, traz excelentes resultados e transforma não só o cabelo, mas também a autoestima. Agende já sua consulta com Amanda Vieira. Confiar nos profissionais que cuidam de quem você ama faz toda a diferença. A Clínica Vila Vida é referência em cuidados geriátricos há mais de 10 anos em Lins. Oferecemos assistência 24 horas para pós-operatório, residência permanente e centro-dia, com equipe médica especializada e atividades diferenciadas. Para mais segurança, contamos ainda com ambulância própria. Clínica Vila Vida. Cuidar é a nossa essência. Voltamos com o Dr. Marcos Simeonato e o tema hoje é Outubro Rosa, câncer de mama. Voltando, doutor, a gente acabou de falar um pouquinho sobre mamografia e exames de imagem. Qual a frequência que deve se fazer a mamografia? A mamografia, conforme a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza, é uma mamografia anual acima dos 40 anos. Entendi. Tá? Existem alguns outros serviços que, dependendo do caso, dependendo da mulher, eles falam em fazer a mamografia a cada 2 anos. Mas, a princípio, é anual.
Entendi. Vamos lá. Existe Pode falar. umas polêmicas. Eu vou fazer mamografia, vou receber uma irradiação, eu vou ter câncer. Não é por aí. Tá, não. Isso é coisa fake news. Entendi. Vamos usar essa expressão moderna. Vamos lá. Fake news. Outra coisa que eu vejo que é dúvida de muitas mulheres em questão de mamografia é a questão de mulheres que usam prótese mamária. Prótese mamária, é recomendável fazer a mamografia? No Brasil, hoje, é um país que se executa muita mamoplastia com a inclusão dos implantes mamários de silicone. Você pode fazer a mamografia sem medo e você tem outro exame, por exemplo, um ultrassom que complementa a mamografia. Entendi. Não é porque você tem um implante nas mamas que você não deve fazer a mamografia. Pode fazer normalmente. Outra polêmica, doutor, é com essa questão da prótese mamária. A prótese mamária, ela pode atrapalhar na detecção precoce do câncer? Pode, mas para isso você tem uma manobra que você faz, que você reduz a posição do implante e você consegue visualizar a mama por um todo. E além disso, se você não, na mamografia, visualizou alguma coisa, deixou suspeita, você tem outros exames de imagem para complementar. Entendi. Então não é que você tem o implante da mama, o implante de silicone, que você vai deixar de fazer os seus exames. Entendi. Outra questão, doutor, que as pessoas falam é nessa questão de prevenir o câncer. Existe prevenção para o câncer de mama? A prevenção é você tentar melhorar os seus hábitos. Por exemplo, se você tem uma mama muito, a gente chama com aumento do tecido glandular, uma mama predisposta a ter alguma coisa, procure então conversar com o seu médico e não usar os estrógenos. Esse é um fato. Outro fato, obesidade. Infelizmente, a obesidade ela pode ter mais risco de ter câncer. As mulheres que tiveram menopausa muito tardia. Após os 55, doutor? Isso. Aliás, desculpa, menopausa mais jovem. Tabagismo, alcoolismo, são fatores que predispõem a você ter o câncer da mama. Entendi, doutor. Alimentação. Eles falam que já teve umas polêmicas aí, que se a mulher do Rio Grande do Sul tem mais chance de ter câncer de mama do que a mulher do centro-oeste, nordeste, etc. Porque no Rio Grande do Sul o pessoal gosta muito de ingerir carnes mal passadas durante o churrasco, mas isso se caiu por terra. Tá. Então, tá? Vamos A alimentação aí é no sentido de você ter uma alimentação com muita gordura, com muito saturado, com processados. Então, outra questão que envolve muito essa saúde da mama é a questão da amamentação. A amamentação é uma forma de prevenir, doutor? A amamentação da mama, teoricamente, sim. Mas se você não amamentou, não é que não vai ter problema. Porque você tem gente que amamentou e vai ter o câncer de mama. Quando você amamenta, dá uma redução, mas não previne totalmente. Certo, vamos lá. Outra questão que também traz uma certa polêmica, a questão do uso de hormônios, doutor, ou nessa reposição hormonal. Para quem tem predisposição, pode ser perigoso? Pode ser perigoso. Isso eu acabei de falar agora há pouquinho, seguinte maneira. Eu estou com 50 anos, eu já parei de menstruar, estou me sentindo com uma série de sintomas que estão me atrapalhando a vida. Sintomas relacionados ao climatério. Eu preciso fazer uma reposição hormonal. Devo fazer ou não? Cada caso é individualizado. Então você vai consultar um médico, ele vai avaliar, dependendo do estado da mama, você faz ou não a reposição. Sim. Porque, infelizmente, algumas reposições podem dar problema de você ter um câncer. Entendi. Antigamente se falava muito que o estrógeno, ou estrogênio, era o principal alimento do câncer. Ainda é? Ainda é. Outra coisa, não sei se o doutor concorda ou não, antigamente a gente passou por um momento na que a gente falava muito em menopausa, né? Ainda causava-se muita polêmica, e a gente tinha um alimento que era muito usado pelas mulheres e que hoje a gente não vê mais usando, como o leite de soja. O leite de soja tem alguma coisa, alguma influência, doutor? No tratamento da
Dos menopausa? sintomas do climatério e Sim. menopausa, sim. Existem formulações que são fitoterápicos derivados da soja. Certo. Isso tem. Você, dependendo da mulher, às vezes ela não pode usar o estrógeno. Então, às vezes você parte para o uso desses fitoterápicos são derivados de soja. Entendi. Mas isso pode aumentar o risco de câncer de mama? Muito pouquinho. Muito pouco. O estrógeno sintético aumenta mais. Entendi, doutor. Agora, a gente tem um quadro que eu vou fazer algumas afirmações para você e você vai me dizer se é mito ou verdade e vai comentar um pouquinho, certo? Perfeito. Ele chama mitos e verdades. Vamos começar. Somente quem tem histórico familiar corre risco? Mito. Mito. Você do histórico familiar tem risco maior da quem não tem histórico familiar. Entendi. Próxima. Praticar atividade física ajuda na prevenção? Bastante. Bastante. Vamos lá. Próxima. Próteses de silicone aumentam o risco de câncer de mama? Negativo. Existe um linfoma que você tá ligado, foi um linfoma que descoberto lá nos Estados Unidos, que está ligado aos implantes mamários. É um linfoma de células não neoplásicas. É raro, mas pode acontecer. Entendi. A mamografia é desnecessária antes dos 40 anos? Depende. Ela não é que é desnecessária. O ideal é você começar com os 40. Mas, se você tem a sua mãe que teve um câncer de mama, os 35 você deve fazer. Entendi. Se você foi... eu tenho 30 anos e eu senti uma alteração muito diferente no meu seio. Fui ao médico, examinou, então vai fazer a mamografia. Eu gostaria de fazer um adendo que hoje, infelizmente, o número de mulheres jovens está aumentando em relação a ter casos de câncer de mama. Entendi. Na sua experiência como médico, hoje, você vê uma diferença no perfil dessas mulheres de 20, 30 anos atrás? Doutor? Vejo. Hoje as mulheres jovens estão apresentando mais câncer do que as mulheres de mais idade. Entendi. Vamos lá, continuando. Exames de imagem e autoexame podem detectar precocemente o câncer de mama? Perfeitamente. A mamografia, a ultrassonografia e o exame clínico, que é o autoexame. Entendi. Doutor, você como ginecologista, o que você recomenda como rotina médica? Quantas vezes procurar o ginecologista ou um mastologista? Uma vez por ano é o exame ideal de uma pessoa. Acima dos 45, a cada 6 meses também é interessante fazer consulta clínica. E os exames dependem do médico pedir, por exemplo. E foi a primeira vez hoje, examinou, meu exame está normal, então a senhora pode esperar 1 ano. Eu fiz um exame hoje, mas deu alguma diferença? Então vamos repetir daqui 6 meses, por exemplo. O ideal é que todo mundo faça uma consulta com o médico durante uma vez anual, onde ele será examinada e solicitados os exames devidos. Entendi. Doutor, agora só uma dúvida minha, uma questão minha. A gente sabe que há muito sucesso hoje nos tratamentos de câncer de mama, mas a gente sabe que infelizmente algumas mulheres acabam perdendo a vida devido a esse câncer de mama. O câncer de mama, ele mata ou é a metástase que mata essa mulher? É a metástase causada pelo câncer. A metástase que causa. Eu tenho um tumor na mama, eu tratei, passado um tempo, eu vou fazer uns exames de controle, porque quando você tem um câncer, é eterno. Você vai ter que fazer controle sempre. Eu faço um controle e apareceu uma imagem, por exemplo, no meu pulmão, no meu fígado, no meu cérebro. Então, é a metástase que vai destruindo a pessoa, que inicialmente é causada pelo câncer. Pelo câncer de mama. Doutor, nesse Outubro Rosa, qual é o recado que você gostaria de deixar para essas mulheres que estão nos assistindo? Mulheres, façam um autoexame. Apareceu alguma coisa que você ficou na dúvida? Procure um serviço médico. Ficou na dúvida? Procure um serviço médico. Não se acanhe, não tenha vergonha de se autoexaminar e ir atrás do médico, para ele poder pedir os exames necessários. Os últimos 3 casos que eu tive foram todos casos desse jeito. Por que a senhora não procura? Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha de si. Se
tenha você uma autoestima para você ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? A mulher tem que se autoestima, ela tem que se valorizar, não pode ficar sem valor. E uma vida, ela tem muito valor. Tem muito valor. Tem valor para você. Juntos seremos mais unidos e conseguiremos combater o câncer de mama. Então tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença. O programa foi ótimo. Agradeço a presença de vocês também em casa. Eu acho que é um tema que a gente tem que realmente disseminar. E é um tema de saúde pública, né, doutor? Sim, de saúde pública. Eu agradeço essa oportunidade. Hoje nós já estamos cada vez melhorando mais os nossos métodos diagnósticos, métodos de tratamento. Então não tenha medo dessa palavra câncer. Vamos para frente que venceremos. Então tá certo. Então, gente, nosso programa todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, aqui na Mais Magazine, junto com o YouTube. Até mais, gente. Tchau, tchau.